A partir do 18 até o 25, podem ler, fica à vontade. Sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. Não somente ser pouco e cordial, mas também se for mal. Porque isto é grato, alguém suporta tristeza, sofrendo injustamente com motivo de sua consciência para com Deus. Você gloriará, se pecando e ser castigado por isso. Você suporta com paciência. Se entretanto, como castigo tem, vocês são igualmente afligidos, não suportam com paciência. Isto é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no caso de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam o que fazem. Qual não cometeu pecado, nem dolo alguma se achou de sua boca. Pois ele foi ultrajado, não revidava como prazo. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Com suas chagas fomos sarados. Afinal, vivias como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e visto de vossas almas. Ok. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos instrui mais uma vez nesse estudo, nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos para o nosso terceiro estudo, dentro desse livro aqui do Heber Júnior, Pedras Vivas, e a gente vai falar sobre a modalidade do sofrimento, certo? Ele fala aqui sobre o cristão e o sofrimento. Eu gosto daquelas propagandas que existem, né, sobre dietas infalíveis. É aquela dieta que você não precisa fechar a boca e não precisa fazer exercício físico. É só você beber tantos copos de água por dia, que aí você perde 10 quilos em 2 semanas, né? Geralmente tinha naquelas revistas de fofoca, né? Hoje em dia não tem mais. Perca 10 quilos em 10 dias, 1 quilo por dia, né? É um negócio assim maravilhoso. Ou, hoje tem muito isso, né? O arrasta para cima. Trabalhe sem ganhar dinheiro. Trabalhe sem se esforçar. Né? E isso é totalmente diferente do que a Bíblia fala. A Bíblia nos diz que nós devemos, para toda conquista ou toda vitória, isso vem, não é uma regra assim, onde tudo isso vai sempre acontecer, o sofrimento sempre vai passar por isso, mas o trabalho, né, o esforço e às vezes o sofrimento, ele faz parte do processo para você adquirir alguma coisa ou para você entender alguma coisa, ok? E hoje a gente fala sobre isso, fala sobre especificamente o sofrimento. Por quê? E ele diretamente aqui fala sobre o exemplo de Cristo, porque Cristo é o nosso maior exemplo de sofrimento. Cristo sofreu muito para que ele completasse a sua obra. Na verdade, Cristo é o nosso maior exemplo. Paulo vai dizer, né? Se você quiser viver piedosamente, seremos o quê? Quem quiser viver piedosamente será perseguido, né? Não vai ser confortado, não vai ser consolado, não vai viver tranquilamente, vai ser perseguido. João nos diz, né, que não deveríamos nos maravilhar se o mundo nos odeia. Não fique surpreso quando o mundo vai lá e rejeita alguma conduta correta que você está cometendo. Não é para você ficar surpreso. Em todo o Novo Testamento, na verdade, está intrínseco que o final do processo, no meio, o sofrimento, ele é presente. Muitas vezes a gente entende isso. A gente, na teoria, sabe. A gente sabe, não. Todo mundo sofre. Então, se todo mundo sofre, imagina na vida cristã. Não, o sofrimento é uma coisa natural. Mas aí, quando a gente sofre, quando é com a gente, aí as coisas mudam. A nossa percepção prática de sofrimento é diferente da nossa percepção teórica sobre o sofrimento. Fulano está sofrendo, sofrimento, todo mundo sofre, né? Mas quando você sofre, por que, Senhor? Por que isso aconteceu logo agora, né? Podia acontecer, mas logo agora.
Não no meu tempo, né? Não na hora que eu queria que não acontecesse. Certo? A gente não tem uma certa maturidade, digamos, prática quando o sofrimento ele está acontecendo de fato nas nossas vidas. E como eu sempre estou falando, e o livro faz isso brilhantemente, ele vai mostrar o Pedro que aprende e o Pedro que agora ensina. O Pedro das cartas é o Pedro que ensina. E o Pedro dos evangelhos é aquele que aprende. Né? Então, Pedro vai aprender sobre sofrimento nos evangelhos para ensinar agora 1 Pedro 2, 18 ao 25. Abram, por favor, aí em Marcos 10. Marcos 10, 28. Olha o que é que Pedro fala aqui para Jesus. Pedro chega com informação para Jesus, em Marcos 10, 28. Ele vai dizer assim, então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Aí Jesus responde, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Qual é o contexto aqui, só para a gente entender, é o contexto do jovem rico. O jovem rico diz, olha, eu cumpro a lei desde pequeno, eu faço tudo certinho. Aí Jesus diz, você cumpre a lei, então tá bom, então deixe tudo e siga-me. E a Bíblia fala que ele sai triste, porque ele era dono de muitas propriedades. E aí depois dessa situação do jovem rico, Jesus fala no versículo 24, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados e dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Os discípulos vão olhar entre si e vão dizer, então é impossível. É impossível isso acontecer. Aí Jesus diz, é impossível mesmo, para os homens. Mas para Deus é possível. E aí chega Pedro. Pedro sempre impossível na época de Cristo. Pedro vai chegar e vai dizer assim, nós deixamos tudo e te seguimos. Por que Pedro diz isso, irmãos? O que é que vocês acham? Essa é a parte que eu bebo água, mas Daniel tomou a minha água, certo? Vamos orar por ele. Aí. Por quê? Por quê, irmãos? Você achava melhor Não é? Não, a gente não é. Veja, parece uma conotação positiva dizer assim, poxa, Senhor, olha, a gente deixou tudo, mas não, isso aqui é uma soberba, né? Pedro não está sendo soberbo, Pedro está sendo extremamente soberbo. Ele diz assim, ó, nós não somos o jovem rico. A gente abandonou tudo para seguir ao Senhor. Só faltou dizer assim, o que é que a gente ganha com isso? Né? A gente... Aí nasceu a teologia da prosperidade, né? E olha, se você tirar um termo aqui que Jesus falou, parece que Jesus é um pastor da prosperidade, né? Tirar por perseguições. Isso, exatamente. Exatamente. Tem pessoas que omitem essa parte. Que omitem, né? Até a versão preferida Da teologia da prosperidade. Jesus seria o coaching perfeito se tirasse esse com perseguições, né? Porque a primeira coisa que ele está dizendo aqui é o seguinte, ele está dizendo, Pedro, você acha que você perdeu me seguindo, mas na verdade você ganhou 100 vezes mais. Me seguir, não é que literalmente Jesus vai dobrar aquilo que ele perdeu por seguir a Jesus.
Ah, você tinha tantos filhos, eu vou dobrar. Você tinha tanto de riqueza, eu vou dobrar. Não, ele está dizendo, você ganhou muito. Não pense que você perdeu por deixar as coisas terrenas e me seguir. Você ganhou muito me seguindo. Veja, você investiu nada e você ganhou muito. Você não investiu nada me seguindo e você ganhou muito. Agora, você ganha. Aí o detalhe é com perseguições. Né? Você vai ter muitas riquezas, mas para isso acontecer, você vai ter conquistas, é isso que Jesus vai dizer. Você vai passar na sua vida ainda nessa terra por conquistas, mas você só vai adquirir isso com perseguições. Ou seja, você vai ser feliz aqui na terra. Você vai passar por momentos de bonança. Mas é inevitável, não tem como você passar essa vida sem perseguições e sofrimentos. O ímpio passa por sofrimento, o cristão passa por sofrimento. Paulo vai dizer, né, para produzirmos perseverança, né, é na tribulação que a gente produz perseverança, maturidade e esperança. Olha que interessante, ainda continuando Marcos. Alguém lê aí o 35 ao 37 de Marcos 10, por favor. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedam o que vamos pedindo. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Vê, olha o que eles pediram, né? Senhor, lá, quando o Senhor triunfar, a gente entendeu que o Senhor vai triunfar na glória. Deixa um sentar na direita e o outro sentar na esquerda, aqui só entre a gente. E os discípulos ficam sabendo disso. Qual é a primeira reação diante desse pedido? O que é que a gente pensa? Rapaz, capacidade, né? Desses dois. Pedir um negócio desse a Jesus. Tiago e João foram lá, ó, na surdina. Mas essa é a mesma reação que os discípulos têm. Alguém lê aí o 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Por que a indignação deles? O que é que vocês acham? Entendeu? Veja se não é a indignação de uma criança. Você que é pai e tem mais de um filho. Você compra um presente para um e não compra para o outro. O que é que acontece? É briga, né? Olha, assim, no aniversário eles vão começando a entender, ó. No aniversário eles deixam, porque eles sabem que tem um dele também, né? Que vai vir um dele. E aí ele vai ganhar e fulano não vai também. Direitos iguais. Agora, você chegar em casa com uma coisa para um e não chegar para o outro, é confusão. É a mesma coisa dos discípulos aqui. Eles não ficaram indignados porque eles disseram assim, poxa, que soberba dos dois, né? Pedir esse privilégio no céu. Não, eles ficaram indignados porque e a gente? E os 10? Só vai dar privilégio para os dois? Essa é a indignação. Eu poderia ter uma indignação, mas não por esse motivo. E Jesus, ele está mudando a conotação do diálogo. Vocês estão pensando muito no privilégio, mas vocês não estão focando no sofrimento. Agora vocês estão na terra. E aqui é mais sofrimento do que privilégio. Aqui é mais sofrimento do que alegria. E Jesus deixa isso claro. Alguém volta aí e lê o 33 e o 34 de Marcos 10. Por favor. Eles que subimos para Jerusalém, e o homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo para os juízes. Vão tornar dele açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Vê, olha a conotação de Jesus. Jesus, olha, eles vão me condenar, vão me entregar aos gentios, vão zombar, vão cuspir, vão açoitar, vão matar, depois vão ressuscitar. É um detalhe ali. A ênfase é mais no sofrimento. Por que tem que falar da ressurreição? Porque a ressurreição completa o evangelho e a ressurreição é para dizer assim, ó, no final ele vence. No final ele vai ter a vitória, ele vai triunfar sobre aquilo ali. Então a ressurreição é fundamental. Mas Jesus ele quer frisar mais o quê? O sofrimento. Vocês estão focando muito nos privilégios,
Mas eu quero que vocês entendam que aqui na Terra é o sofrimento. Vai acontecer tudo isso comigo, aí no final eu ressuscito. No final... Pastor, ele ignora tudo essa questão do... logo depois vem o episódio. Mas meu cálculo é E a minha vaga. Exatamente. Ou seja, os discípulos estão aprendendo aqui, irmãos. Não julguem eles. Né? Muitas vezes a gente é assim. Fulano ganha um presente na empresa, ou fulano tem aquilo ali a mais do que você, tem um conforto financeiro maior do que o seu, tem uma ideia, você, Senhor, eu sirvo tanto ao Senhor, né? E o Senhor faz isso que o fulano não faz comigo. Somos assim, somos essa criança que fica querendo que a bênção do outro seja a nossa também. E os discípulos aqui estão aprendendo. Só que esse aprendizado se tornou ensinamento em 1 Pedro 2. Agora, Pedro não aprende, Pedro está ensinando. Certo? O que é que Jesus está querendo mostrar? Olha, aqui é servidão, aqui é muitas vezes escravidão debaixo de pessoas que nem sempre vão respeitar a sua fé. E aí voltem aí para 1 Pedro 2, 18 ao 25, certo? Lá em João 21, Pedro recebe a promessa de que ele iria padecer por causa do nome de Cristo, e ele disse, você vai morrer, né, por causa do meu nome. E esse Pedro, veja, o Pedro que negou a Cristo 3 vezes, é o Pedro que lá em Atos já tem a audácia de chegar perante o Sinédrio e dizer, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Já é um Pedro completamente mudado. E os discípulos ali são açoitados, e Pedro também. E no texto que a gente vai ler hoje, dá para a gente entender a presença do sofrimento. Ele diz no 18, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Certo? Quem foi para o grupo familiar na quarta, a gente pôde entender um pouquinho como se passa essa escravidão da antiguidade. Né? Ela não é uma escravidão colonial, como a gente estuda na história. Não é uma escravidão que envolve meramente raça. Ela é uma escravidão que basicamente se dava por 2 coisas. Dívida, se você tivesse endividado, você poderia ser escravo por um tempo daquela pessoa, certo? Veja o caso lá de Onésimo e Filemon. Né? E a escravidão por perder uma guerra. Perdi a guerra, o meu rei não se entregou logo, eu tive que lutar, perdi, agora eu sou escravo, porque perdi a guerra. Então, esses 2 tipos eram muito comuns. Então, não tinha muito essa de raça. Você tinha doutores escravos, você tinha pessoas letradas escravas, você tinha generais de guerras, estrategistas escravos. Ok? Não tinha muito essa ideia de raça aqui nesse contexto. Ok? Então, o que é você ser o servo? É você estar debaixo da autoridade de alguém, de uma pessoa superior a ele. E ser servo é uma representação da nossa vida. A gente, por mais que tenha algum cargo de autoridade, em primeiro lugar, Pedro está tentando ensinar a gente que a gente, acima de tudo, é servo. Olha o versículo 20. O 20, né? Depois eu volto para o 19. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência. Isso é agradável a Deus. Certo? Ele está dizendo assim, olha, o nosso sofrimento não é o sofrimento do ímpio. O ímpio, ele sofre por consequência dos seus pecados. Mas qual é a glória que você tem em sofrer por algo que você realmente sofreu porque você cometeu? Qual é a glória de você estar suportando uma pena que você realmente foi condenado porque você cometeu um crime? Não tem glória nenhuma, você tem que cumprir, pronto. A glória está onde? A glória está em você suportar algo porque você fez certo, e você está pagando porque você fez certo. Deus se agrada desse tipo de sofrimento. É isso que ele está dizendo. Ou seja, é o sofrimento do nosso testemunho. É o sofrimento de sermos identificados com Cristo. Aí vem o 19. Porque isso é agradável a Deus.
que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de consciência para com Deus. Deus se agrada que você sofra por motivo de consciência para com Deus. O que significa esse motivo de consciência para com Deus? É a mesma coisa de você ter a mente de Deus. É Deus trabalhando na sua consciência. Se eu tenho Deus em mente, eu sofro com paciência. Os reformadores vão chamar isso de uma vida diante de Deus, vão chamar de corandeu. É você entender o sofrimento como uma das partes da sua vida. Pedro está falando, olha irmão, sofrer por submissão a Deus é muito difícil. Você sofrer com a sua consciência para com Deus. Por quê? Porque muitas vezes, veja se não é assim, a gente sofre, mas a gente quer resposta. Não é? Tudo bem, eu sofri aqui uma coisa, uma injustiça, mas eu quero justiça, eu quero resposta. Eu quero que a pessoa que me fez sofrer pague. Ela tem que pagar, algum dia ela tem que pagar. Eu estou esperando o Senhor fazer justiça, porque eu sofri, e a pessoa que me fez sofrer está impune. Eu não admito. Né? Essa é outra, eu não admito. Né? Às vezes a gente sofre, mas tá bom, eu sofri, tudo bem, eu sou crente, eu tenho que sofrer, mas eu quero justiça. E Pedro está pedindo algo antinatural. Pedro está dizendo, seja submisso até quando andando retamente você é injustiçado. É assim que você vai mostrar Cristo no seu proceder. Porque foi exatamente assim que ele sofreu. Ele sofreu sendo injustiçado. Pedro está dizendo, você tem que mostrar no seu testemunho um Cristo disposto a sofrer. Aí o 21 diz assim, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Entenda, a gente entende sofrimento como faz parte da vida. Pedro está dizendo, sofrimento não só faz parte da sua vida, sofrimento é um chamado. Já é outra coisa antinatural. Sofrimento é um chamado. Não é apenas faz parte da vida. Eu sofro, eu fico alegre. Não, é uma vocação. Você veio para sofrer igual a Cristo. Veio para sofrer. Ele foi vocacionado para sofrer. E você também. Veja, versículos 22 e 23, ele está falando de um sofrimento de Cristo que associa ao nosso sofrimento. Olha, assim como Cristo sofreu no 22 e 23, nós também sofremos. Ele diz assim, ele não cometeu pecado nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julgava retamente. Ele está dizendo, é assim que você deve proceder. Insultado, não revide. Injuriado, não faça. Faça como Cristo. Tudo ele entregava a Deus, que julgava retamente. Esse é o segredo. De viver uma vida de sofrimento para a glória de Deus. Entregar a Deus que julga retamente. Não fazer, por exemplo, como os estoicos. Estoicos é uma corrente filosófica que dizia assim, sofrimento faz parte da vida, então fique feliz quando você sofre. Faz parte da vida, receba o sofrimento com alegria. Não tenha reação diante do sofrimento, ignore o sofrimento. O estoico vai dizer isso. Sofrimento, você está sofrendo e você está feliz com aquilo. É muito estranho isso. Não é assim para a gente reagir diante do sofrimento. E também a gente não pode ir para o outro extremo, que é o revolucionário. Que é o seguinte, não admita o sofrimento na sua vida. Haja com ira e repulsa diante do sofrimento. Não aceite essa condição. Diga para Deus, eu não aceito. Né? Ore assim para Deus, eu não aceito. Esse é o revolucionário. E esses dois métodos, estoico e revolucionário, são formas meramente humanas de agir perante o sofrimento.
É o ser humano tentando administrar o sofrimento pela sua própria obra. Aí Pedro não vai dizer nada disso. Pedro vai dizer assim, olha, se você sofrer e não ligar, é pecado. O sofrimento é para lhe ensinar alguma coisa, então você tem que ligar. Você sofrer e agir imediatamente na sua obra com força e com ira e não aceitá-lo é pecado. Você deve sofrer como Jesus sofreu. Como foi que ele sofreu? Ele entregava a Deus que julga todas as coisas. Se irritar com o sofrimento, ignorar o sofrimento, perder as esperanças com o sofrimento, é pecado. Dá pra gente agir como cristão dessa forma. Entregue a Deus. Senhor, o sofrimento veio porque o Senhor determinou. Eu entrego em suas mãos. Me dá maturidade para passar por mais um sofrimento. Porque faz parte do meu chamado. Sofrer e mostrar o caráter de Cristo para os outros. Entenda, isso eu não estou pregando o evangelho com o meu testemunho. Mas eu estou atraindo as pessoas para ouvirem o evangelho com o meu testemunho. Quando Deus lança uma doença para mim, quando Deus lança uma dificuldade, e eu não ajo como os outros, eu ajo como Cristo agiria. Isso dá para fazer. Isso é uma coisa que Cristo fez e nós podemos fazer. Mas os versículos 24 e 25 não dá para fazer. O 24 e 25 só Cristo fez. Essa é a beleza do texto. Olha, carregando ele mesmo, versículo 24, o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Até o versículo 23 dá para imitar, mas agora não. Agora não tem como. Por que Pedro está fazendo isso? Ele está dizendo assim, só coisas que Jesus sofreu e você não vai sofrer, para jogar na sua cara, né? Olha, Jesus faz isso e você não tem capacidade de fazer. Não! É para mostrar que esse sofrimento de Cristo, que só Ele pôde passar, lhe dá força e capacidade para sofrer qualquer sofrimento aqui na Terra. Se Cristo sofreu o impossível por você, você é capaz de sofrer as coisas possíveis que Deus joga na sua vida. Você tem essa capacidade como servo de Deus, porque isso aqui não dava para passar, não. Então veja, olha, 22 e 23, Jesus é o exemplo. Ele nos dá o testemunho de como sofrer. E 24 e 25, ele é também o substituto. Ele é o exemplo e o substituto. Ele é o exemplo daquele sofrimento que a gente é capaz de passar, e ele é o substituto daquele sofrimento que a gente não é capaz de passar. Ele é o substituto. Ele nos dá força e ele diz aqui, não, isso aqui eu vou ter que passar para você ter a vida eterna. Então eu vou passar sozinho. Ele é o exemplo e ele é o substituto. Por isso que ele aplica aqui capítulo 4, por favor, irmãos. Capítulo 4, versículo 12. Eu acho que eu já li esse texto da última vez. Ele diz assim, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Como agir diante do sofrimento? Eu espero em Cristo. Eu não estranho a perseguição. Eu não estranho o fogo ardente. É parte da vida cristã. A luz expõe as trevas. Sabe aqueles diversos momentos que as pessoas iam falar com Cristo querendo pegar ele em alguma coisa, aí Cristo respondia mostrando a intenção do coração daquela pessoa. Cristo respondia expondo o pecado daquela pessoa quando os fariseus queriam pôr Jesus à prova. Então o que é que a luz faz? Ela expõe as trevas. E as trevas gostam disso? Não. Qual é a reação deles diante da luz expondo as trevas? Ira. Aí Pedro está dizendo, vocês acham que vai acontecer o que com vocês? Se eles fizeram isso com o Filho de Deus. Quando a luz de você expõe o pecado do outro, e ele não se arrepender, ele vai com tudo para cima de você. Não se admire quando isso acontecer. Porque o que aconteceu com Cristo vai acontecer com você. Quando você vier com a sua conduta correta,
com o cristianismo, colocando em prática, aqueles que estão nas trevas vão se irar, porque você está descortinando a maldade do coração delas. Eles não vão deixar barato. É o chamado do sofrimento. Aí versículo 13 diz assim: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Aí o 16 do 4 diz assim: mas se sofrer como Cristo, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Glorifique a Deus porque você sabe e você tem convicção bíblica de que o que você está fazendo é certo. Aguarde em Deus. Sofrer é ruim, mas tem um lado bom. Você está cumprindo o seu chamado. E assim como Cristo, esse sofrimento vai resultar em glória. Então se apegue a Ele e se alegre nele. Amém? Alguma dúvida? Comentários? Objeções? Não? Amém. Esse é o nosso estudo aí no livro de Pedro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu evangelho, pela instrução na tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos capacita mais uma vez. Abençoa o culto noturno. Esteja conosco, nos dá uma tarde de descanso, que nós podemos recarregar as nossas energias para o culto à noite. Abençoe esta igreja, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Nossa.